o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Todos já acharam? Apocalipse 2, versículo 4. Apocalipse 2, versículo 4. Amém? Assim diz o texto das Sagradas Escrituras: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Bom, meus queridos irmãos, meus queridos, você sabe que o Apocalipse 2 está ligado às 7 cartas que João escreve às igrejas que estão da Ásia. E a primeira dela, que recebe esta carta, que é direcionado a falar do Senhor, é Efésio, a igreja de Éfeso. Porque lá a gente vê no texto que Deus, ele vê todas as coisas. Ele sabe o que passa nos nossos corações. E quando se trata de igreja, a sua igreja, o seu povo, Deus, ele está ali acompanhando dia após dia a vida da igreja. Jesus, ele está fazendo isso, porque ele disse que eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas até a consumação do século. Então ele acompanha a sua igreja, ele orienta a sua igreja, ele motiva a sua igreja, e a sua igreja vai trabalhando, vai realizando a missão do Senhor. Mas em Apocalipse mostra alguns descontentamentos que o próprio Deus vê no desenvolvimento da sua igreja. E se tem uma das coisas que realmente mais importa para nós, é o que Deus pensa sobre nós. Isto tem que ser muito importante. Às vezes ficamos tão preocupados com o que os outros vão pensar da gente, que a gente esquece que a importância de Deus é a maior de todas. E nós devemos, de alguma forma, ficar aí atentos. E aí aqui, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, registra um primeiro momento em que havia uma igreja operosa, ao qual Deus elogia, ao qual Deus reconhece, que também é um sinal de esperança. Deus, ele reconhece todo o nosso labor, todo o nosso trabalho que a gente faz em nome dele, para a glória dele. Nós somos orientados até por parte do apóstolo Paulo que tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazer isto para a glória do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão do abandono do amor. É triste a gente fazer as coisas e perder o amor, esfriar na fé, ficar estagnado. Então eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o perigo de cair na rotina espiritual. O perigo de cair na rotina espiritual, quando, na verdade, o costume do dia a dia pode, de alguma maneira, atrapalhar a nossa fé viva, dinâmica, o qual Deus preparou para nós. Jesus Cristo, ele disse que eu vim para que a gente possa ter vida, e vida em abundância. Então já mostra que a vida que Deus tem para nós, ela transborda, ela não é estagnada. A nossa vida não é uma vida como se fosse um tanque na reserva. A nossa vida não é uma vida cristã escassa, mas sim transbordante. Mas uma das coisas que a gente menos assim se preocupa, muitas vezes, é ter um olhar crítico para nós mesmos. Às vezes nós temos um olhar crítico para as coisas que estão à nossa volta. Sabemos fazer uma avaliação das pessoas, sabemos descrever situações, temos opiniões formadas sobre diversos assuntos, mas dificilmente nós paramos para nos autoquestionar, para nos avaliar. E para que isso aconteça, nós precisamos realmente ter o transbordar do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa ter uma avaliação correta. Por isso temos a palavra de Deus, que a palavra de Deus é este espelho apontado para o nosso rosto que reflete as nossas rugas. E nesse texto, a igreja estava talvez achando que estava muito bem, quando na verdade estava faltando um principal: o amor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que sem amor, tudo que fôssemos fazer não teria propósito, não teria sentido. Então, se não houver amor, não tem absolutamente um propósito algum. E uma das coisas que esse texto mais destaca
É o que o próprio apóstolo Paulo disse, que no final da sua carta, capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele afirma, dizendo, no seu último versículo, que as 3 coisas vão permanecer, que é a fé, a esperança e o amor, e ele destaca que o amor é o maior de todas elas, era o que estava faltando na igreja. Irmãos, que perigo, né? Você fazer as coisas sem propósito, sem amor, sentir-se vazios, fazer as coisas de uma forma mecânica. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto, ou pelo menos para a nossa reflexão, é sobre a importância de eu e você nos autoavaliar à luz da palavra de Deus para sabermos responder esta seguinte pergunta: será que eu e você, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, no nosso desenvolvimento espiritual, não estamos fazendo de uma forma meio que automática e mecânica? Será que a gente para pensar e descobrir se aquilo que nós estamos fazendo, nosso estilo de vida na presença de Deus, nos traz novidade de vida de fato, ou é uma mera formalidade? Então essa é a questão que a gente precisa pensar quando a gente pensa sobre a questão da rotina. Porque a rotina, ela é tão poderosa, mas ela não age como se fosse um monstro devastador. A rotina nos leva para um caminho do costumeiro. Um caminho do costumeiro reconfortante, acomodante, a ponto de ser um veneno sutil para a nossa vida espiritual. De uma certa maneira, a rotina, ela é um tipo de veneno suave, no qual a gente vai absorvendo a cada dia, sem prestar atenção dos efeitos males ou dos males que pode estar causando em nossas vidas. Então eu quero destacar aqui alguns sinais para nós pensarmos sobre por que a gente precisa nos preocupar com a rotina espiritual e quando muitas vezes nós estamos presos nessa rotina espiritual sem que a gente perceba, para que a gente não venha cair no mesmo perigo que aquela igreja tão especial de Éfeso caiu, de chegar a perder o amor. O primeiro sinal revelador que nós podemos observar é quando você se relaciona com Deus de uma forma automática. Quando você se relaciona com Deus de uma forma automática. Quando você se relaciona com Deus de uma forma automática, as suas orações se tornam frias, se torna mecânica. Quando você se relaciona com Deus de uma forma automática, as suas orações ficam repetitivas, monótonas. Parece que há um vazio. Parece que há uma desconexão. Quando você ora ao Senhor, você se lembra das palavras que você fez em oração? Ou muitas vezes, como acontece com muitas pessoas, começam a orar e de repente a mente divaga, como se a oração fosse uma nuvem densa e que vai se dissipando, e se dissipando, daqui a pouco a pessoa está pensando, orando, já se pega pensando em outras coisas, já perdeu a essência, já não está orando mais em espírito. Inclusive o apóstolo Paulo nos orienta a nós orarmos no espírito, que eu acredito que é a única forma de nós termos uma vida dinâmica e uma vida com Deus dinâmica, em vez de ter uma vida com Deus mecânica. Outro ponto que a gente pode perceber, que esse texto nos orienta, é o perigo também de nós percebermos o sinal que se manifesta na minha relação com a própria palavra de Deus. Se por um lado as nossas orações podem estar parecendo mecânicas e frias e vazias, temos um outro problema. Quando a minha relação com a palavra de Deus deixa de ser um prazer e se transforma em um dever. Aquela obrigação chata, aquela leitura que se você não fizer, você não vai ficar bem com a sua consciência. Porque você acha que vai estar faltando alguma coisa, mas pelo fato de você fazer, ainda assim, não te acrescenta absolutamente nada. Quando nós lemos a Bíblia nessa perspectiva, nós só estamos tratando ela como um livro de informações, como um livro de registro histórico, mas não como um livro transformador, de um verbo vivo que ainda fala para nós, de um Deus que sussurra entre as letras. Então nós podemos perceber aqui que o problema de encontrar um Deus de letras mortas na palavra se encontra quando nós não conseguimos
ter este encontro com Deus através das Sagradas Escrituras. E tem uns que cometem um erro um pouquinho pior. É quando substitui a palavra de Deus por devocionais. Eu não sou contra os devocionais, ao contrário, eu tenho vários devocionais em casa. Mas se você já lê a palavra como se fosse um dever para a sua vida e não como um prazer, e ainda substitui por um devocional, ou seja, tendo uma terceirização de um encontro com a palavra de Deus, sabendo que você poderia abrir a Bíblia e ter um encontro direto com Ele e ter uma leitura transformadora, ainda assim o grande perigo é você substituir a palavra e se contentar com devocionais, compreendendo que esses devocionais pode ser e pode trazer um significado maior do que a própria leitura que a palavra de Deus tem para nos oferecer. Às vezes nós não percebemos, mas, infelizmente, podemos estar correndo este risco quando a palavra de Deus não acende mais aquela chama em nosso coração. Existe uma outra área também que estes sinais também apresentam. Quando, infelizmente, este problema da rotina atinge a nossa família. Irmãos queridos, quando a rotina está no nosso relacionamento em família, algumas coisas acontecem e são previsíveis. A primeira coisa que acontece são conversas sem profundidade. Não há empatia, não há conexão, não há um colocar-se na condição do outro, não há um afeto. Na verdade, quando a rotina está em nossas vidas, as conversas com o cônjuge, com os filhos, tornam-se superficiais, infelizmente. É um oi para lá, um oi para cá, não está tudo bem, cada um segue. Minha rotina já está cheia mesmo, a cabeça já está cheia de preocupações. A única coisa que a gente só quer saber do nosso cônjuge, muitas vezes, é perguntar se está tudo bem, torcer para que responda que está tudo bem. Porque estamos tão atarefados, tão cheios de tensões, com tantas coisas para fazer, que a única coisa que sobra mesmo é o meu tempo para as coisas que estão fora de casa. E quando o meu tempo está para as coisas que estão fora de casa, uma das coisas mais importantes que muitas vezes acontece em nossa vida é essa rotina espiritual. Nós paramos, infelizmente, nem sequer para termos as nossas devocionais. Quantos lares cristãos não têm devocional? Quantas vezes falta a voz da oração da esposa pelo esposo? Quantas vezes falta a voz da oração dos irmãos, dos filhos? Quantas vezes a casa, o nosso lar, que é o ambiente do reino de Deus, um lugar onde Deus governa, onde Jesus reina, onde manifesta a sua graça. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus. Amém? Agora imagine um lar onde tem 4, 5 cristãos. Quantos anjos estão lá? Quanta presença divina torna o cenário daquele lar um lar santificado, com cheiro de céu, com cheiro de paz, um cheiro de alegria, um lugar onde se ouve a voz do esposo, da esposa, um lugar de harmonia, um lugar de cura, um lugar onde a presença de Deus está, o lar, a família. Mas quando nós estamos presos na rotina, nós não conseguimos sentir isto. Nós não conseguimos nem sentir a presença de Deus no nosso lar. Não conseguimos sentir aquela presença gostosa que traz paz, que traz alegria, no qual a nossa casa parece que está perfumada com um perfume sobrenatural, porque o apóstolo Paulo mesmo disse que nós somos o perfume de Cristo. Um lugar em que a gente sente a coabitação do Espírito Santo. Um lugar onde a gente se sente bem, que tem vontade de voltar. Tem gente que gosta de trabalhar, mas não tem vontade de voltar para casa. Não sei porquê, mas o lar é um lugar onde a gente sabe que não é só as pessoas que nos amam que nós vamos nos reencontrar no final do dia, mas principalmente nós sabemos que ali vai haver uma concentração de fé, uma concentração de bênçãos, uma concentração de paz. E o meu lar com Cristo é um lar ambientado com a graça e a maravilhosa presença de Deus. Muitos de nós não percebemos. Me ocorreu aqui uma experiência que uma vez eu fui convidado a trabalhar numa igreja. E nesta igreja nós estávamos trabalhando numa reestruturação para
trazer um novo pastor naquele lugar. E eu fui um dos convidados e passamos pelo menos alguns meses, mesmo estando aqui na igreja, nós estávamos trabalhando lá. E uma das coisas que pelo menos me incomodava todas as vezes que eu ia trazer a palavra, era que no altar com que ia ali para o púlpito tinha algumas escadas. E naquelas escadas tinha um tapete. E nesse tapete estava a palavra Deus é fiel. Um tapete escrito. Agora eu ficava incomodado, pensando, quem é que em sã consciência poderia colocar o nome de Deus num tapete? Ali já começou a causar uma intriga em mim. Mas o pior é que as pessoas passavam e pisavam no tapete para ter acesso ao altar, pisando no nome de Deus. Você, por algum motivo, mandaria confeccionar na sua casa o seu nome para colocar num tapete para que as pessoas pudessem esfregar o pé ou pisar? Você, em sã consciência, colocaria o teu nome num rolo de papel higiênico para que as pessoas pudessem usar? Nome é sagrado, nome é santo, e o nosso Deus é 3 vezes santo. Mas foi naquele dia que eu dei uma palavra parecida com essa, e a igreja não sabia onde colocava a cabeça, porque era muito natural a banalização do nome de Deus, das coisas santas de Deus na nossa vida, quando estamos na rotina, quando nós pegamos Deus, do que é santo, e colocamos Ele no comum. Irmãos, no Evangelho, não existe nada comum. Jesus, Ele é o nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho, que seja no céu, na terra ou embaixo da terra, se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos os filhos de um Deus que não é somente o único, mas isso nos torna especiais e santos. De uma certa maneira que não dá para tratar as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Aliás, é um privilégio, mas muitas pessoas entendem que talvez até servir a Deus é um favor para Ele que a gente faz, quando na verdade não é. Quando na verdade, quem é o objeto que acaba sendo meritório desse favor, mesmo não merecendo, somos nós. Por isso que recebemos a graça, que é favor imerecido. Nós não tínhamos como comprar essa graça. Nós não tínhamos como dizer, Senhor, eu sou especial. Ao contrário, o que você faz com as coisas mais especiais que você tem da sua vida? Geralmente você guarda. Tem gente que coloca num cofre. Uma vez eu fui ajudar a descarregar, fazer uma mudança na casa de alguém, e esse alguém não tinha um cofre. Eu sei que esse alguém não é da igreja aqui. Bom seria se tivesse, né? Que todos têm um cofre com muitas coisas dentro, boas. Mas eu percebi, as pessoas guardam as coisas mais importantes, tiram da vista de todos e colocam no cofre. As pessoas pegam as suas fotos mais memoráveis e colocam nos lugares mais importantes. E por que a gente muitas vezes não faz isso com o Senhor? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que quando, infelizmente, esta rotina está no nosso relacionamento, atinge diretamente a nossa família. Nós não damos o tempo que deveríamos dedicar para fortalecer espiritualmente a fé um do outro. Será que na nossa casa a gente transforma a nossa casa num lugar onde a gente recarrega a bateria? Ao contrário, muitas vezes na nossa casa é um lugar onde a gente quer descansar e não quer tocar em assunto algum. Ao contrário, nós estamos muito mais dispostos quando alguém liga para nós e fala assim, vem cá fazer uma oração para mim, do que chegar em casa e falar assim, como é que foi seu dia? Vamos orar agora para esta causa, vamos sentir o poder de Deus aqui, Deus vai fazer tremer esse chão, nós vamos ser, em nome de Jesus Cristo, impactado pela presença do nosso Deus. Muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente até ouve os problemas que a gente não estamos acostumados a lidar. Ficamos aflitos com ele, afligidos. Muitas vezes vamos até para a nossa cama, vamos dormir pensando no problema, mas não paramos para reunir em família, segurar umas nas mãos dos outros e falar, Deus vai entrar nesta causa, Deus vai entrar no ímpeto, no âmago desta questão e vai mudar tudo. Muitas vezes nós estamos passivos demais e pouco ativos na fé por conta da rotina. Infelizmente a rotina é um problema muito sério. Muito mais do que uma palavra simples, porque quando você fala em rotina parece que não é nada, né? Mas a rotina, infelizmente, ela endurece os nossos corações, tira a nossa sensibilidade, torna-nos apáticos, indiferentes.
mornos na fé, frios, a ponto de nós abandonarmos o primeiro amor, porque o nosso primeiro e maior amor foi o maior encontro que a gente teve em nossa vida, que foi Jesus. Você lembra quando Jesus te tirou da onde você estava? Você lembra como Ele te valorizou quando você não se valorizava? Você lembra a situação que você estava e Ele acreditou em você? E Ele mudou tua vida e escreveu seu nome no livro da vida. E agora você é uma nova criatura e você anda em novidade de vida. Porque quem está em Cristo não é a mesma pessoa, é nova criatura, é. Deus faz nova criação, é um novo pensamento, tudo é novo e se renova e vai se renovando, porque a presença de Deus, tudo se renova para a glória do teu santo nome. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se as suas misericórdias se renovam a cada manhã, veja quantas coisas boas e novas, de uma maneira que a gente pode dizer, se hoje esse dia foi maravilhoso, amanhã será muito mais maravilhoso ainda, se é que existe essa palavra para conectar. Se hoje foi especial, amanhã será extraordinário. Se hoje foi bom, amanhã será ótimo. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, a presença dele em mim é dinâmica, nunca é a mesma. Irmão, você sabia que Deus nunca olha para você da mesma forma todos os dias? Ele te trata você de uma maneira tão especial, que muitas vezes a gente não percebe. Ficamos com a nossa mente sequestrada e ficamos colocando Deus numa rotina que não existe. Outro sinal é quando esta rotina está na comunhão com os outros. E aqui a gente vê um paradoxo um tanto quanto estranho. Porque você pode estar presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. E isto tem acontecido muitas vezes. Jesus olhou para um grupo de pessoas e falou: olha, este povo ele honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há um desmembramento entre corpo, alma e espírito. Quantas vezes, meus queridos, você vai ao culto, você vai às reuniões de oração, participa das atividades, mas o coração está longe. Quando isso acontece, é porque você está preso à rotina. Você não está vendo nada de especial, porque você deixou a parte mais importante, o amor que renova a cada dia. Quando você ama a sua esposa, quando você ama, você percebe o que acontece, os olhos brilham, o coração palpita. Quem está apaixonado, quem namora, sofre de ausência, porque não vê a hora de chegar o dia de se ver. Às vezes conversa pelo celular 2, 3 horas da manhã, até 3 horas da manhã fica ali conversando, os dois tem que acordar cedo e conversa, porque quer ficar perto, tudo é importante, tudo é especial, tudo é legal, tudo que fala é engraçado, tudo que fala é uma coisa nova. Você pode imaginar? Muitos casais, quando caem na rotina, infelizmente buscam o amante, infelizmente separam, quando na verdade não precisaria cair em rotina. Era simplesmente resgatar o primeiro amor. Resgatar o primeiro amor. E nós olhamos para esse texto aqui, muitos de nós percebemos e podemos perceber quando a rotina pega a nossa vida, é quando nós, quando estamos passando por dificuldade, em vez de buscarmos apoio na comunidade, nós nos isolamos e ficamos simplesmente com um mecanismo de fuga para não estar presente. Pintou um problema, a pessoa foge, sabendo que era na presença de Deus que todos os nossos problemas podem ser resolvidos. E por último, quando essa rotina ela afeta a sua devoção e fé. Meus queridos, o que mais acontece são pessoas que deveriam crer, mas não têm expectativa. Há muitas pessoas mesmo que estão orando por cura, mas não crê que Deus fará, sabendo que a obra de Deus ela só trafega pela avenida da fé. E infelizmente muitas pessoas estão presas às rotinas das suas dificuldades, que acabam desacreditando que Deus pode quebrar aquele cenário, derrubar aquela muralha, desfazer aquela situação, quebrantar o coração. Irmãos, nós temos um Deus desejoso em fazer milagres. Nós temos um Deus desejoso em transformar a nossa vida como uma luz do mundo, para que seja exposta, para que todos que estão nas trevas possam enxergar as coisas que Deus está fazendo sobre a vida daqueles que confiam em seu nome. O único problema é que muitas vezes a gente não tira a cabeça do problema.
A única dificuldade é quando a gente não tira a cabeça das circunstâncias que muitas vezes nós nos acomodamos. Temos o medo de falar e crer até o fim de que Deus fará a sua obra. E muitas vezes, irmãos, nós estamos com essa dificuldade, porque ela se manifesta de uma obediência relutante, irmãos. Sabe aquela obediência relutante? Quando a pessoa tem que obedecer por obedecer, mas não obedece por desejar obedecer a Deus. Meus queridos, nós somos convidados a transformar esse dever por desejo. E assim nós olhamos, irmãos, que existe sim algumas coisas que acontecem quando a rotina nos afeta. E quando ela nos afeta, esses sinais são muito visíveis. Eu jamais pensaria em entrar numa igreja sem sentir a presença de Deus. Eu jamais entraria num pleito de oração sem crer que Deus tem o poder de fazer o impossível. O impossível se dobra diante dele. Eu jamais entraria numa experiência de ler a palavra de Deus com dificuldades pessoais, relacionais, e não crer que Deus pode fazer algo novo acontecer. Irmãos, isso só me tem o direito de dizer para você nesta noite: Deus tem algo novo para fazer em sua vida. E Deus quer fazer um extraordinário acontecer. O que Ele só precisa é de alguém que tire os olhos das coisas comuns, do natural, e coloque no sobrenatural. Porque o seu dia nunca mais será o mesmo. Seus passos nunca mais serão o mesmo. Você verá a presença de Deus acontecendo poderosamente em nossas vidas.